E aí, pessoal, tudo certinho com vocês? Bom, estamos aqui com mais uma aula, né, dessa série de aulas que nós estamos tendo sobre as propriedades da radiciação, né? Já estamos na propriedade 3. Tivemos a aula inicial mostrando a definição de radiciação e aí estamos estudando 6 propriedades. Essa é a terceira propriedade. Já temos um vídeo com a propriedade 1, com a propriedade 2 e agora estamos na terceira propriedade de 6 que nós vamos trabalhar nessa série de aulas. Então, se você ainda não assistiu às outras aulas, assiste lá para poder você vir e pegar aqui a continuidade do conteúdo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Nós temos todos os dias de meio-dia vídeo novo no canal. Então fica com a gente que a gente vai ter aí uma série muito boa das propriedades radicais. Já temos vídeo com as propriedades da potência. Já temos muitos vídeos aí no canal de vários assuntos. É só você dar uma procurada que você vai ter muito conteúdo. Se você ainda tem alguma dúvida e você não encontrou no nosso canal o assunto que você tem dificuldade, só é você deixar um comentário aí num dos vídeos dizendo qual é o assunto, qual é o conteúdo que você tem dificuldade, que a gente faz um vídeo aí para tirar suas dúvidas, beleza? Então se inscreve, ativa o sininho e vamos à aula, beleza? Propriedade da radiciação. Hoje nós vamos estudar a terceira propriedade. O que é que a terceira propriedade diz? Ó, ela é semelhante à que a gente viu sobre a questão da multiplicação, certo? No caso, a propriedade 2. Do mesmo jeito que a gente pode usar essa propriedade na multiplicação, a gente pode também aqui na divisão. Então, ó, se eu tenho aqui, ó, a raiz enésima de A dividido pela raiz enésima de B, observe que eu posso escrever isso aqui, ó, como sendo um único radical. Porém, eu preciso ter uma divisão, né? E os índices dos radicais serem iguais. Observe que eu tenho N e N. Então, se eu tiver a raiz enésima de A dividido pela raiz enésima de B, eu posso escrever como a raiz enésima, ou seja, um único radical de A sobre B. Beleza? Então, professor, com letra assim fica muito complicado. O que é que eu posso fazer para entender isso aqui melhor? Nós vamos ter alguns exemplos aqui para trabalhar com vocês. Tranquilo? Lembrando que esse procedimento que eu posso fazer, ó, para chegar nesse, eu posso fazer também o caminho contrário. Tudo vai depender do que eu estiver resolvendo e da necessidade do cálculo. Beleza? Vamos ver esses exemplos aqui abaixo e vocês vão entender melhor. Então vamos lá. Na letra A eu tenho raiz cúbica de 32. Poxa, professor, não faço a mínima ideia de quanto é a raiz cúbica de 32. Verdade. E aí nós vemos aqui, ó, dividido pela raiz cúbica de 4. Quanto é a raiz cúbica de 4? Piorou, né, pessoal? Então, e aí, professor? É impossível resolver isso aqui? Não tem como resolver? Tem sim, e vocês vão ver que de forma bem prática, beleza? Observe que, usando a nossa propriedade aqui, ó, eu tenho raiz cúbica de 32 dividido pela raiz cúbica de 4. Opa, eu tenho uma divisão e os meus índices são iguais. Então eu posso usar essa propriedade daqui. Então eu vou escrever isso aqui dessa forma. Raizão aqui, ó, certo? De 32 sobre 4. E no caso aqui é raiz cúbica. Então, ó, em vez de escrever raiz cúbica de 32 dividido pela raiz cúbica de 4, eu posso escrever a raiz cúbica de 32 sobre 4. E aí, professor, isso vai me ajudar em quê? Você vai ver agora, ó. Raiz cúbica, quanto é 32 dividido por 4? Dá 8, né, pessoal? Então, ó, qual é a raiz cúbica de 8? Agora ficou fácil, né? A raiz cúbica de 8, se você assistiu lá os nossos vídeos sobre potenciação, você já sabe que a raiz cúbica de 8 aqui, ó, vai dar
2. Por que 2? Porque 2 elevado ao cubo dá 8. Então, ó, algo que aparentemente ia ser muito difícil de ser feito, a gente conseguiu resolver de uma forma bem simples e bem tranquila. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos ver mais um exemplo aqui embaixo. Então, nós temos aqui, ó, B. É claro, pessoal, só relembrando aqui, ó, que nós teríamos outras formas, outras maneiras de resolver isso aqui também, né? Se você der uma relembrada aí na propriedade 1, por exemplo, eu poderia transformar isso aqui, né, numa potência de expoente fracionário, aqui a mesma coisa, e chegar no resultado. Vamos ver. Depois a gente faz o exemplo B. Vamos ver uma forma aqui diferente. Claro que do jeito que está aqui, ó, a forma mais fácil, mais tranquila é essa daqui. Por isso que o objetivo da propriedade. Mas vamos supor que na hora eu não lembrei que poderia fazer isso. Como eu poderia proceder? Então vamos lá. Observe que a raiz cúbica, ó, a raiz cúbica de 32, o 32 eu posso escrever como sendo 2 elevado à quinta. Professor, como é que 2 elevado à quinta chegou como nisso aí? Eu não tenho aqui 32. Se eu pegar o 32 aqui, ó, e fatorar, eu vou dividir por 2, que vai dar 16, por 2, que dá 8, por 2, que dá 4, por 2, que dá 2, por 2, que dá 1. Isso aqui é a fatoração de 32. Se você não sabe como é que faz isso, nós temos vídeo aí no canal mostrando como é que a gente faz essa fatoração com vários outros exemplos. Então, ó, fatorando o 32, eu tenho aqui, ó, o 2, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então, 2 elevado à quinta. Então, ó, o 32 eu escrevi como 2 elevado à quinta. Isso aqui, ó, vai ser dividido pela raiz cúbica, né? O 4 eu posso escrever como sendo 2 ao quadrado. Beleza, pessoal? Então, por que eu fiz isso? Para usar o que a gente viu lá na nossa primeira propriedade, quando a gente transforma o radical em potência de expoente fracionário. Então, aqui em cima eu vou ficar com 2 elevado a quem? Lembra lá, né? Que a gente viu, ó, o expoente do radicando, ele se transforma no numerador e o índice do radical, ele transforma no denominador. Então eu fiquei ali com 5 terços, né? Beleza? Dividido, aqui embaixo vou transformar a mesma coisa por 2, o meu índice ali, ó, o expoente, o numerador é 2 e o índice ali é 3, então fiquei agora com 2 elevado a 2 terços. Então, ó, observe o seguinte, o que é que eu tenho aqui? Uma divisão de potência de mesma base. E aí você precisa lembrar das propriedades da potência que a gente já estudou nas outras aulas. É só você dar uma olhada. Então, ó, 2 elevado a 5 terços dividido por 2 elevado a 2 terços. O que é que a minha propriedade diz? Divisão de potências de bases iguais. Eu repito a base e eu subtraio os expoentes. Então eu vou ter 2 elevado a 5 terços menos 2 terços. Não é isso? Beleza? Então aqui vai dar 2, ó, 5 terços menos 2 terços também facilitou minha vida. Já tenho denominadores iguais. Então, para subtrair frações com denominadores iguais, é bem fácil, né? A gente já faz direto. Se você não sabe como é que resolve isso, aí no canal nós temos vídeo mostrando as operações com frações, adição, subtração, multiplicação, divisão. Então é só você dar uma olhadinha lá no vídeo que você vai aprender tudo isso. Então, ó, 5 terços menos 2 terços, eu vou ter aqui, ó, 5 menos 2, 3, e repete o denominador, que também dá 3. Observe que eu vou ficar com 2. Na fração aqui, pessoal, toda fração é uma divisão. Lembram disso, né? Toda fração é uma divisão. Então, ó,
3 dividido por 3 dá 1. Lembrando que 2 elevado a 1 é 2. Então, observe que, mesmo a gente usando uma outra propriedade, uma outra forma de resolver, observe que o resultado, claro, vai dar o mesmo. Se tivesse dado algum resultado diferente, é porque tínhamos feito algum procedimento errado, beleza, pessoal? Então, observe que aqui ficaria uma forma mais complexa, né? E aí o objetivo dessa propriedade 3 é justamente fazer a gente chegar no resultado de uma forma mais fácil e mais rápida. Tranquilo? Vamos aqui para o nosso exemplo B. Observe que no exemplo B eu tenho já a propriedade nesse formato aqui, ó. Beleza? E aí eu tenho como voltar ela para essa forma ou ver algum outro jeito que eu possa resolver de uma forma mais fácil. Vamos ver se tem uma forma mais fácil de resolver. Bom, se você lembrar lá da definição, né, de radicais e tudo mais, você vai ver que eu posso resolver isso aqui já direto. Mas vamos trabalhar com a nossa propriedade para a gente perceber que ela funciona realmente em todos os casos. Beleza? Então, ó, eu tenho aqui raiz quadrada de 4 sobre 49. E aí, como é que eu faço? Se eu tenho aqui, ó, tudo dentro de um único radical, eu posso escrever isso aqui separado. Posso fazer o caminho contrário, né, pessoal? Então, ó, eu vou ter, em vez de raiz quadrada de 4 sobre 49, eu posso escrever raiz quadrada de 4 sobre a raiz quadrada de 49. Beleza? Para que eu fiz isso? Para chegar nisso aqui, ó. Qual é a raiz quadrada de 4? 2. Qual é a raiz quadrada de 49? 7. Tá aqui o nosso resultado. Beleza? O professor precisa fazer isso aqui? Não necessariamente. Nesse caso aqui, ó, como a gente já tem a raiz tanto do 4 como do 9, você poderia já ter vindo direto para cá, ó, como a gente viu lá no outro vídeo. Raiz quadrada de uma fração, eu tenho que observar o seguinte: eu tenho a raiz do numerador e do denominador? Tenho. Então, ó, quem é a raiz quadrada de 4? 2. Quem é a raiz quadrada de 49? 7. Poderia já ter ido direto. Beleza? Mas viu que a nossa propriedade, ela funciona. Vamos aqui para o último exemplo. Nós temos aqui o exemplo C, que nós temos aqui, ó, 2 que multiplica raiz quadrada de 27 sobre a raiz quadrada de 3. Então, e agora? O que é que eu faço? Então, vamos lá. Tá separado. Observe que eu posso escrever junto. Então, ó, esse 2 que está multiplicando, ó, vou deixar ele quietinho aqui no cantinho dele. O 2 vai multiplicar quem? Em vez de escrever separado, ó, observe que eu tenho o mesmo índice. Então, eu posso escrever isso aqui, ó, como uma única raiz. Então, eu vou ter 27 sobre 3. Já que eu não tenho a raiz de 27 e não tenho a raiz de 3 nos números inteiros, né? Isso aqui, ó, vai ser igual a 2, que multiplica agora raiz quadrada. Quem é 27 dividido por 3? 9. E aí ficou fácil agora, né, pessoal? 2 vezes, quem é a raiz quadrada de 9? 3. 2 vezes 3, 6. Então, ó, toda essa parte aqui, que aparentemente parecia algo bem complexo de se resolver, usando a nossa propriedade, nós chegamos aqui no resultado. Professor, todas as vezes, sempre vai dar um resultado exato? Vai dar um resultado inteiro? Não, né, pessoal? O resultado inteiro aqui, na maioria das vezes, vai acontecer. Mas observe no exemplo B, por exemplo, aqui, ó, que nós temos um resultado fracionário, né? Beleza? Então, nem sempre, às vezes vai acontecer também de um sair do radical e o outro não. Beleza? Vamos supor que eu tivesse aqui, ó, pegando esse exemplo. Se eu tivesse isso aqui, ó, raiz quadrada de 4 sétimos. Então, ó, quem é a raiz quadrada de 4 sétimos? Não ficou difícil, não ficou complicado? Mas eu posso simplificar isso aqui, ó. Eu posso escrever como raiz quadrada de 4 dividido pela raiz quadrada de 7. Um exemplo, né? E aí eu tenho aqui, ó, raiz quadrada de 4 dá 2.
eu não tenho a raiz de 7, ela permanece. Isso aqui eu não posso ficar com um radical aqui embaixo, né? Eu teria que fazer a racionalização, mas aí isso é assunto para um outro vídeo. Para ficar mais fácil aqui o exemplo que eu queria dar para vocês, eu vou fazer isso aqui ao contrário, porque fica mais tranquilo para a gente não ter esse radical aqui embaixo. Então eu poderia ter isso aqui, ó, a raiz quadrada de 7 quartos, certo? Para ficar melhor, tranquilo, para não dar essa bugada aqui no final. Então, ó, raiz quadrada de 7 sobre 4, qual é a raiz quadrada de 7 quartos? Não sei. Então eu poderia fazer aqui, ó, raiz de 7 sobre a raiz de 4. A raiz de 7 eu não tenho o número inteiro, não sei quanto é, repete. E a raiz de 4, 2. Agora sim, ó, eu ficaria com raiz de 7 sobre 2, beleza? Então, às vezes, ó, eu não tenho como resolver os dois, mas eu resolvo um, já simplifica a minha vida, e esse é o objetivo da matemática, a gente simplificar o máximo que puder. Beleza, pessoal? Então essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que todos os dias de meio-dia nós temos vídeo novo no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha aí com seus amigos e até a próxima aula, beleza? Valeu!